tive essa ideia de fazer esse projeto, eu estava com uma exposição agendada para São Paulo no mês de junho. E o projeto todo consistia em pintar cenas da música no cinema. E aí eu vinha trabalhando com esse tema e uma linguagem parecida com o que tem aqui, né? Eu tinha feito uma pesquisa de alguns sons que eu achava interessante, de filmes que eu tinha visto, outros nem tanto, e já tinham botado numa lista de filmes que eu ia assistir para que eu me inspirasse naquela questão da música. E para essa exposição a ideia era fazer telas grandes, em grandes formatos, né, que era o que a Galeria de São Paulo tinha me solicitado, junto com a curadoria de lá. Aí eu tinha trabalhado algumas telas no verão, em Florianópolis ou outras aqui, em que eu ia trabalhar essa temática, numas cores levadas sempre aos tons de azuis e vermelhos, que são cores que eu trabalho bastante. E eu vinha nessa linguagem, trabalhando essas cenas, como tem essa aqui, e esta outra aqui, que é uma outra cena de música na rua, que eu estava linkando alguns filmes que eu vinha estudando para que eu fizesse essa exposição. Aí trabalhava algumas telas, muitos estudos, né? E esses estudos eu fui fazendo grafite, pastel seco, técnicas meio primárias, assim, que era para ter ideia de onde eu queria chegar com a exposição, né? Então eu estudava a música, eu vinha do filme, fazia a coisa do que a música queria passar na cena do filme, e aí fazia os desenhos e tal, e muitos desenhos eu fiz lá em Florianópolis, na beira da lagoa, assim, buscando essa interação com a natureza, com os filmes e com os desenhos e tal, e eu fui pintando telas. Aí pintei a Carmen Miranda, que é um ícone da música no cinema, né? E aí tinha feito uma série toda trabalhada em cima dessa ideia da exposição. Voltando para Caxias, onde é meu ateliê, em Caxias do Sul, eu quis fazer uma série de pinturas todas para essa exposição. Que foi quando começou a história da tal da quarentena, vamos se reclusar em casa, vamos ficar sem contato com as pessoas, tal. Num primeiro momento eu achei aquilo formidável, né? Afinal de contas eu estava preparado para ficar trancado em casa e agora por obrigação eu teria que ficar mais ainda. Para mim, tranquilo, porque é normal que eu tenha períodos muito reclusos quando eu estou nessa fase fértil criando várias coisas. Aí comecei a trabalhar, pintei duas cenas, uma cena até do Indiana Jones, que são aquela música inspiradora de aventura e tal, e aí eu pintei a cena do Indiana Jones, e aí logo em seguida começou a bater a deprê de ficar tanto tempo psicologicamente, assim, ó, eu não podia sair, mas eu também, se tivesse... numa situação normal eu também não ia sair muito, mas aquela situação onde todo mundo dizia não vai sair, não pode sair, você pode ser contaminado, lave as sacolas quando chegar em casa do supermercado, tudo aquilo começou a dar uma paranoia na cabeça de todo mundo, e eu fui um daqueles que entrei no início nessa paranoia, e nem diria ser uma paranoia completa, mas eu realmente me abalei num sentido mais social. E isso interferiu no trabalho, porque deu um bloqueio, eu fiquei bloqueado assim, por um período, eu não conseguia sair daquela situação, e aí os desenhos que eu estava fazendo já começou a cair contra a realidade que estava fora, a música já não era tão impactante, a exposição foi cancelada. Quando cancelaram a exposição, a casa desabou daí. Eu pensei, pô, quase 6 meses de trabalho elaborando umas ideias todas para fazer uma coisa completamente diferente do que eu vinha fazendo dentro da linha que eu estava pintando, enfim. Aí, cancelada a exposição, eu entrei num bloqueio. O que farei agora? Que farei? E não fez nada, porque daí eu comecei a fazer várias coisas e aí não funcionou. Eu comecei a querer elaborar telas em abstratos que ficaram confusos e cada vez mais confusos. E aí eu fiz uma série enorme de abstratos, só que
abstratos eles estavam confusos no sentido não só plástico como as ideias, muita mistura, não tinha um caminho. E aí, uma certa noite, eu resolvi pintar uma cena urbana em cima desse abstrato. Eu vi ali uma cidade e eu tinha visto vários vídeos durante o dia assim, das cidades vazias, Nova York parada, como é que Times Square não tem ninguém? E aquelas cenas começaram a me impactar, lugares do mundo que nunca ninguém tinha visto vazio. Enfim, apareceu essa questão das cidades vazias na cena e eu comecei a pintar uma cena de Nova York, a Times Square vazia, sem ninguém, e aí foi uma sequência, e logo veio a ideia de começar a pintar outras cenas. Eu comecei a lembrar de Paris, porque quando eu estive em Paris eu não vi a cidade vazia nem uma hora da noite. Daqui a pouco eu estava vendo fotos de lugares fantásticos que está sempre lotado, que não tinha ninguém. Aí eu fiz uma série de esboços e comecei a pintar. Pintei Xangai, aí pintei São Paulo, aí várias regiões de São Paulo. E aí começou a me ocorrer aquela coisa que as pessoas ficavam sempre trancadas nas suas casas, atrás dos seus aparelhos e atrás dos seus séries, enfim, e a arte estava tão importante naquele momento, né? Pô, como era importante ter um livro para ler, ou um filme para assistir, enfim, e eu bloqueado dentro daquela situação de criar, naquele momento meio que explodiu um monte de ideias. Aí mudou completamente a plástica do que eu vinha fazendo, porque a plástica que eu estava fazendo era uma linha mais cores definidas. E aí quando eu estava naquela explosão de cores e jogando tinta e jogava tinta pelas paredes todas e aquelas confusões de tinta, eu comecei a trabalhar em cima das próprias tintas, as telas que eu tinha começado a preparar para fazer abstratos. Eu comecei a desenhar em cima das cenas, vou botar as cenas em cima dessas pinturas abstratas, e aí começou a vir as cenas urbanas vazias e fui colocando, e saiu uma série legal, e aí saiu uma outra série sequencial que era a da solidão pela janela, a vida da gente pela janela. E aí eu imaginava as crianças que não podiam sair de casa, imaginava os pais querendo enfim, interagir com o mundo e ninguém podia fazer nada, que estava de uma certa forma proibido.
pessoas tocando seus instrumentos, olhando pela janela, pelas pequenas janelinhas, seus celulares. E aí ficou definido uma série bem interessante, porque ela ficou bem marcada entre o que eu tinha preparado anteriormente e o que tinha se tornado ela, devido à situação emocional toda e social que a gente tinha vivido naquele momento. E aí, enfim, tem muita coisa, uma história bem abrangente, não só na temática do figurativo, nas formas, enfim, como na própria plástica, porque onde eram pinturas mais, pinceladas mais brandas, mais leves, mais trabalhadas, já era uma coisa mais riscada, mais joga tinta, mais risca aqui, risca ali. E aí deu no que deu. O que aconteceu foi um resultado bem diferente daquilo que eu vinha elaborando. E enfim, tá aí. Casa cheia, cidade vazia.